Boa noite. Intenções da missa. Pelas almas de Josefa Boaventura, Cornel de Andrade, Eduardo Ferreira de Jesus, Lourenço Brito, 7º dia, Maria José dos Santos Silva, 9 meses, do Ribeiro de Pombal, Belarmino Batista, de Ribeira de Pombal, Maria Ribeiro da Silva, de Ribeira do Pombal. Em ação de graças pelos aniversariantes Taislane Ramos, Márcio Esposo de Catiúcia, de Ribeira de Pombal, Eusiberg e Gutenberg. Participemos desta nossa celebração com grande abertura de coração, para que Jesus nos conceda a graça de sermos sempre fiéis. Iniciemos a missa cantando. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, é bendito esse Deus que nos reúne por meio do amor do seu Filho, que é capaz de diminuir qualquer distância, inclusive a dos nossos corações, neste tempo de pandemia. Diante do altar da Eucaristia, eu trago como intenção dessa missa de hoje uma súplica pela saúde do Padre Alberto e do Senhor Luiz. O Senhor Luiz é um senhor de Paulo Afonso que, como muitas pessoas da minha terra natal, estão enfrentando uma via crucis por causa do coronavírus. Está numa UTI, não conseguindo respirar, entubado, porque foi acometido por essa doença. Que Deus dê forças a ele nesse momento e também fortaleça a sua família. Gostaria também de colocar diante do altar do Senhor alguém que me é muito querido, meu grande amigo Márcio, lá da cidade de Ribeira do Pombal, que ontem completou ano. Que Deus dê forças a ele, aumente sua fé e faça com que ele continue sendo essa pessoa de coração generoso a serviço do Evangelho. Que bom seria que a nossa vida não tivesse tantas distâncias e fosse cada vez mais próxima do irmão e, de modo particular, dos irmãos sofredores. Mas nem sempre é assim. Por isso, reconhecendo nossas limitações e fraquezas, nos coloquemos diante de Deus, confiando em sua misericórdia. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nessa oração de coleta, vamos colocar diante de Deus
a alma de seu Lourenço Brito, que partiu há 7 dias. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos guardar no silêncio da oração aquilo que escutaremos da palavra de Deus por meio da liturgia da palavra. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a respeito das pessoas solteiras, não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas, como alguém que, por misericórdia de Deus, merece confiança, dou uma opinião. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom cada qual está assim. Estás ligado a uma mulher? Não procure desligar-te. Não está ligado a nenhuma mulher? Não procures ligar-te. Se, porém, casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial. Eu gostaria de poupar-vos isso. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que, doravante os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher, e os que choram, como se não chorassem, e os que estão alegres, como se não estivessem alegres, e os que fazem compras, como se não possuísse coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivesse gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isso. Majestosa, a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isso. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos, fareis deles os reis soberanos da terra. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, ide pelo mundo o Evangelho anunciar. Mas como invocarão aqueles que não creram? E como podem crer se ainda não ouviram? E como pode ouvir se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, ide pelo mundo o Evangelho anunciar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, levantando os olhos para os seus discípulos, disse Jesus: Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez nos colocamos diante da palavra de Deus para, a partir dela, fazermos uma medida do nosso viver, uma medida do nosso comportamento, uma medida de como reagimos diante dessa palavra que nos convida sempre a uma atitude de conversão. Por que, Padre, sempre há uma atitude de conversão? Porque, meu irmão, minha irmã, por mais que façamos, por mais que dentro de nós tenha um desejo profundo da busca pela perfeição, sempre faltará alguma coisa. Sempre estaremos em caminho, em processo. E é isso que Jesus, assumindo nossa humanidade, vem nos ensinar. A como vivermos bem este processo de construção desse homem interior que deve a cada dia se assemelhar mais ao seu Criador e Deus. Veja bem, a liturgia da palavra de hoje nos propõe dois textos que servem de regulamentação para aqueles que querem se pôr no caminho, na estrada que conduz a Deus. Mas para entendermos esse texto, temos de mais uma vez voltarmos ao refrão dos Salmos, que por esses dias muito nos ajudam num apelo para nos abrirmos às coisas de Deus. O Salmo de hoje nos convida mais uma vez a escutar. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. É um salmo inspirado na rainha Esté, que precisa ter os ouvidos atentos, o coração atento para entender na realidade das coisas que passam, aquilo que não passa e que jamais abandona o seu povo. O nosso Deus, que é misericordioso. Então, nesse apelo à escuta, a palavra de Deus hoje nos lança dentro de uma perícope, dentro de um pedaço de texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Veja bem, na carta aos Coríntios, Paulo escreve à comunidade de Corinto sobre vários assuntos, entre eles sobre a organização social. Além dos temas teológicos, ele trata do tema da convivência. Como se deve dar as relações. É por isso que a carta de São Paulo aos Coríntios tem uma parte dela que é muito esponsal. O que é isso? Ela trata da relação de Cristo com sua igreja. E agora, após tratar da relação de Cristo com sua igreja, ela também trata da relação entre os irmãos, que fazem parte da esposa de Cristo, que é a igreja.
E aí, como sempre, na vida em comunidade haviam várias dúvidas de como se relacionar, como se comportar, como viver uns com os outros. No que diz respeito às relações familiares, a única coisa que a gente escuta no Evangelho é Jesus que diz: deixa tudo e me segue, em relação à família. Depois, a única advertência que Jesus dá aos seus discípulos no trato da comunidade são as advertências pastorais que nós estamos ouvindo esses domingos. Como se deve organizar, a comunidade nasce do perdão, da correção fraterna. Mas Jesus não diz, tem de ser assim, tem de ser assado. Não. Os evangelistas em momento nenhum traz essa norma de convivência entre marido e mulher, entre pai e filho. Não. Jesus não trata desse assunto. Mas a comunidade que agora o segue dentro das mais diversas realidades. Ali tem homens casados, tem as virgens, quer dizer, as mulheres solteiras que se consagravam inteiramente a Deus. Haviam os presbíteros, havia uma comunidade de diáconos, então era uma comunidade bem organizada. E havia o projeto de Deus no meio de tudo isso. E aqueles que têm uma vida familiar começam a viver as tribulações que são próprias dessa vida. Por quê? Porque por vezes a mulher participava da comunidade e o homem não. Por vezes o marido participava e a esposa não. O marido e a esposa participavam e os filhos não. Está parecendo com as nossas famílias, não é? Mas era assim. E por que é, padre, que era desse jeito? Estamos vivendo um contexto de perseguição. A mensagem do Evangelho, quando é anunciada entre os judeus, o apóstolo é expulso, apedrejado, preso. O Evangelho, a pessoa de Jesus, causa dor, sofrimento, porque traz uma ruptura com uma realidade que não condiz com a vida de Deus. Então o apóstolo, vendo as dificuldades no seguimento a Cristo, dentro das realidades que cada um é chamado a segui-lo, ele não dá uma diretriz, mas ele dá uma espécie de conselho. Então o que nós ouvimos hoje na carta aos Coríntios são conselhos. Um deles é: não é bom que o homem se case. Olhe bem que conselho atravessado. Daqui nasce a inspiração também para o padre não casar, ser celibatário. Por quê? Porque a figura desse mundo, ela traz muitas dificuldades quando nos convida à radicalidade do seguimento a Cristo. Então São Paulo vai dizer: olha, eu dou um conselho. Ele não dá uma obrigação, eu dou um conselho. Quem não se casou, que não se case. Por quê? Porque a figura desse mundo é passageira. É isso que ele vai concluir o texto. E depois ele vai dizer: mas você que casou, viva bem o seu matrimônio. Porque dentro dessa vivência do matrimônio, você sabe que vai sofrer tribulações. E ele diz: é essa tribulação que por vezes pode nos roubar de Deus. É por isso que ele aconselha aqueles que estão na comunidade, que estão passando por perseguições, que não casem. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. O cristão naquele tempo poderia professar a fé hoje e morrer no dia seguinte. Então ele diz: não, olha, é seguido de muitas tribulações. A vida a dois já tem as suas tribulações. Por isso que coloque nessas tribulações a centralidade do seguimento de Cristo. Porque apenas a partir de Cristo a gente descobre as coisas que não passam. Por que é que o apóstolo aqui, falando entre casar-se e estar solteiro, ele aconselha a ficar solteiro? Porque tem muita gente que por vezes coloca o outro no lugar de Deus. Tem muita gente fraca na fé que não vem para a igreja por conta do marido. Quantas mulheres não dizem: eu não vou para a missa não porque é hora de botar a janta do meu marido? Ou quantos maridos não dizem, quantos esposos não dizem: eu até queria ir para a igreja, mas a minha mulher não quer ir. Eu chamo, mas ela não vem.
Aí São Paulo vai dizer: olha, a figura desse mundo é passageira. Você que tem para comprar, viva como se não tivesse. Você que tem um mundo, viva como se nada tivesse dele. Você que tem isso, se comporte com... O que São Paulo está dizendo? Seja livre. Porque tudo nessa vida, toda liberdade que não está ligada a Cristo, se acaba com o grande inimigo chamado a morte. Apenas em Cristo, a vida, seja ela totalmente consagrada, seja na família, ganha um novo sabor. Porque até a morte perde a força, porque tudo se encontra em Deus. É por isso que a lógica do seguimento a Jesus nunca vai ser a lógica deste mundo. É bonito, hoje nós estamos meditando as bem-aventuranças em Lucas. Veja, é o mesmo fato narrado de duas maneiras diferentes. Mateus começa seu evangelho falando de 5 discursos que Jesus dirige aos seus discípulos. E o primeiro discurso é o Sermão da Montanha. Que discurso é esse? Lembrem vocês, a Torá, o livro da lei, era o Pentateuco, 5 livros. Mateus começa escrevendo seu evangelho, fazendo de Jesus 5 discursos, como os 5 livros da antiga aliança. Moisés recebe a lei aonde? No monte. Jesus faz o primeiro discurso aonde? No monte. Moisés era o novo legislador. É aquele que mostra a nova lei, a lei que é o símbolo da pertença do povo da antiga aliança. Quem é Jesus agora para Mateus? O novo Moisés, aquele que apresenta a nova lei. Quem são os discípulos, a sua igreja? O novo povo de Deus. A figura de Mateus coloca Jesus como um mestre, um rabino. Então o rabino, o mestre, ele sempre sentava e os seus discípulos, os seus seguidores ficavam aos seus pés. Aqui Jesus sobe o monte, faz o discurso do primeiro livro da lei e está sentado. Ele é o novo Moisés. A comunidade de Mateus era uma comunidade de maioria judaica, ou vinda do judaísmo, ou que bebia das fontes do judaísmo. Então o apóstolo vai usar da linguagem que aquele povo entende para poder comunicar as bem-aventuranças de Jesus. A comunidade de Lucas não é assim. Ela é uma comunidade do povo que vem do helenismo. O que é isso, padre? Que vem do mundo pagão. No mundo judaico, o encontro com Deus se dá no alto, na montanha. No mundo pagão, não, o encontro se dá na planície. Por quê? Porque é na planície que as pessoas se encontram. É ali que estão as cidades. É ali que vive a comunidade. Por que eu estou lhe dizendo isso, meu irmão, minha irmã? Quase que lhe dando uma aula do que está dizendo o texto bíblico. Porque a palavra de Deus, ela é assim. Ela se põe ao alcance do seu ouvinte. Por isso que nunca ninguém deveria ler a Bíblia com um cabresto. Que é isso, Nezinha? Isso é assim. Porque às vezes a mesma história que foi contada aqui de um jeito, lá na frente para ser contada a outro povo, a outra realidade, vai contar a mesma história de um outro jeito. Por quê? Porque Deus é assim. Ele sempre se põe ao alcance. Lembram da profecia? A minha palavra não vem sem cumprir sua missão. É assim. A palavra de Deus sempre, sempre se põe ao alcance. E a beleza de Jesus, meu irmão e minha irmã, é porque Ele é Deus que se coloca ao nosso alcance, que diminui as distâncias do sagrado com o humano, que diminui as distâncias entre uma humanidade pecadora e uma força santificadora que é capaz de tudo renovar. E o seguidor de Jesus tem de ser aquele que sempre tem os olhos atentos ao olhar do Mestre.
É bonito imaginar essa cena. Jesus ergue os olhos e olha para os seus discípulos. Veja bem, ele está falando aos seus discípulos, aqueles que o escutam. E ele vai dar 4 bem-aventuranças. Esse número 4 também é muito importante. Por quê? Porque é a totalidade da vida. O mundo antigo era pensado como um grande tabuleiro. Num tabuleiro a gente encontra o quê? 4 cantos. Jesus narra em Lucas 4 bem-aventuranças, quer dizer, o todo do mundo, o todo daquele que quer lhe seguir. Esse é o estatuto, é essa norma que deve ser seguida, é essa lógica que deve ser incorporada à própria vida. E a lógica de Deus é sempre contrária à lógica dos homens. Veja que expressão bonita. Jesus começa dizendo: bem-aventurados, felizes de vocês que são pobres. Eita, padre, Jesus está fazendo uma apologia à pobreza? Está dizendo que a gente precisa ser miserável para ser feliz? Não. A comunidade de Lucas era uma comunidade que tinha muitas pessoas de posse. Lucas é o evangelista que mais vai falar de bens. E ele é muito radical contra a avareza. Lucas reage à avareza no seu evangelho de forma muito severa. Porque ele entende que apenas aquele que vive com o necessário é que é capaz de ser sensível às coisas de Deus. Quem é que é mais aberto às coisas de Deus nesse mundo? Os pobres. Os pobres. As nossas igrejas são lotadas dos grandes desse mundo? Não. São dos pobres, são dos homens e mulheres simples, que encontram em Deus a sua maior riqueza. São daqueles que só têm o necessário para viver, que não têm nem a mais e nem a menos, mas que sobrevivem e vivem da graça de Deus, porque tem o Senhor como seus defensores. Por isso que é feliz o pobre, é feliz aquele que tem sua maior riqueza em Deus, porque esse é dele que pertence o reino de Deus, porque ele consegue, vivendo o necessário nesse mundo, já viver o dom da partilha. Bem-aventurados vocês que têm fome. A segunda bem-aventurança de Lucas. Por que vocês têm fome? Porque falta pão. Por que falta pão? Porque vocês são pobres e souberam dividir. Bem-aventurado você que passa fome porque dividiu seu pão com quem não tinha. Bem-aventurado você que sofre, passa necessidade para poder viver o milagre da partilha. Por isso que é seu o reino dos céus. Por isso que um dia você vai ter pão em fartura. Porque aquele que divide não diminui, mas multiplica os dons que Deus lhe deu. Bem-aventurados vocês que têm fome, porque vocês serão saciados. Bem-aventurados, a terceira, bem-aventurados vocês que choram, porque vocês vão ser consolados. Bem-aventurado você que chora por justiça, porque diante da injustiça, porque diante das desigualdades, porque diante do sofrimento do outro, você se compadece e chora junto. Porque diante de uma família que perde alguém, vítima de uma doença, você incorpora a dor daquela família à sua dor e sofre junto. Bem-aventurado você que chora as dores desse mundo, que por vezes é tão desigual e tão injusto, por não se conformar com ele, porque você vai ser consolado. E bem-aventurado vai ser você, continua Lucas, na sua quarta e última bem-aventurança. Em Mateus são 9, Lucas só traz essas 4. Bem-aventurado é você que sofre por causa da justiça, que sofre por causa do Filho do Homem, que sofre por causa de mim. Bem-aventurado é você quando é perseguido, quando te caluniam e até te matam, porque você se fez fiel ao meu projeto. Porque todas as vezes que isso acontecer com você, você ficou mais parecido com aqueles que vieram antes de você, que consagraram a vida inteiramente a Deus, que perceberam que tudo nesse mundo é passageiro. Olhe, meu irmão, minha irmã, essas 4 bem-aventuranças
deve encontrar um terreno fértil em nosso coração. Por quê, Padre? Porque você é feliz quando passa por certas circunstâncias, porque acredita em algo. Você é feliz quando o sofrimento lhe visita e você sabe que não sofre sozinho. Você é feliz quando às vezes a dor é tão forte que nos traz as lágrimas. Porque a lágrima de quem tem fé não é uma lágrima de desespero, mas até nesse choro a gente encontra a oração. É por isso que somos felizes, porque vivemos essa lógica de Deus. Mas, diferente de Mateus, Lucas não só diz quem é feliz, mas ele também usa uma expressão antiga, que era muito própria dos profetas. São como que imprecações, quer dizer, acusações àqueles que não vivem desse jeito, aqueles que não acolhem essa palavra de Deus e a colocam na centralidade de sua vida, de suas vidas. E aí nós iremos ouvir os famosos ais. O que é isso, Padre? Vocês não lembram não, quando vocês eram pequenos, que a mãe olhava e disse: ai de você se for na casa de fulana. Você já sabia o que era que isso significava. Era igual dizer: fulano, eu lhe dou um doce para você fazer. Eita, que se eu comesse todo o doce que minha mãe me prometeu, hoje eu era diabético, eu estava morto de tanto apanhar. Eu lhe dou um doce, quer dizer, ai de você se fizer. Jesus faz essa mesma coisa. É duro. Ai de vós, ricos. Se a primeira bem-aventurança é dirigida aos pobres, o primeiro julgamento é dado aos ricos. Ai de vós, ricos, porque você tem tudo e esqueceu a partilha. Porque você tem tudo e esqueceu o irmão que nada tinha. Porque sua riqueza está melada do suor e do sangue dos pobres. Ai de você. Ai de você que fez um pai de família melar a enxada com o sangue para poder dar pão, levar o pão para sua casa, e o que você pagava não era suficiente. Ai de você que humilhou um pobre por ser pobre. Ai de você que se sentiu maior, porque você vai pagar por isso. O que Jesus está dizendo é: Deus é justo. Você vai viver um dia a justiça de Deus. E essa justiça sempre encontra todo homem e toda mulher, independente de como vivemos. Olhe, essa justiça de Deus, dirigida de forma tão pesada aos poderosos desse mundo, deveria ser a única consolação nossa, os pobres. Por quê, minha gente? Porque a realidade de Deus, quando ela nos visita, não tem dinheiro que nos salve. O que é um rico diante de uma doença incurável? É o mais pobre de todas as criaturas. Porque o pobre diante de uma doença incurada, ele tem a certeza da fé. O rico tem a certeza do seu bem, que não pode nem lhe comprar a fé nessa hora. Ai de vós, ricos. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha muito cuidado se o que você tem é mais do que o que você precisa. Porque isso que tem a mais pode te acusar um dia diante de Deus. Porque se tem a mais, é porque alguém ficou sem nada. Depois vem a segunda imprecação. Ai de vós, que tendes pão em fartura, porque não soube partilhar com quem nada tinha. Ai de você, maldito o pão, que mofou em sua mesa e faltou na mesa do outro. Porque um dia você vai ser mendigo, você vai passar fome e não vai ser saciado. O homem sem Deus é um homem faminto, faminto de tudo, e a ele só resta o desespero. Ai de vós, que não sabeis partilhar e por isso tendes em abundância. Ai de vós, que agora rides,
que viveis na realidade desse mundo como se tudo acabasse aqui. Ai de você que achou que tudo que era passageiro era que importava. Quando eu vejo esse nosso mundo, essa nossa Canudos às vezes, repleta de fugacidade, de felicidade que parece uma fumaça, que basta um vento para mostrar que nada é. Que felicidade é essa, Padre? A felicidade de rir porque agora está no poder e amanhã chorar. A felicidade de rir porque agora é chalerado, é aceito por todo mundo, é elogiado por todo mundo. Que bobagem! Alguém que vive bem com todo mundo é inimigo de si mesmo. Porque ser humano é ter posições claras. E a posição clara da humanidade a partir de Jesus Cristo é ser semelhante a Ele. Por isso, ai de você que pensou que a felicidade era isso que o mundo oferecia. Não, você vai chorar. E vai chorar muito. Por quê, Padre? Porque tudo isso que você achou que era motivo de felicidade, um dia vai se mostrar como nada que é. E aí você vai comer o pão das lágrimas. Por isso que eu morro de pena quando eu passo por uma rua e vejo alguém se perdendo em um vício. Ou quando eu sento às vezes em certas rodas sociais que nós padres somos obrigados por vezes a participarmos, e eu escuto as conversas. Um bocado de gente fingindo ser feliz. Pobres diabos. Quando chegam em casa, precisam se entupir de remédio para poder até ter uma noite tranquila de sono. Pobre diabo. Que felicidade mentirosa. Que riso falso. E Jesus condena. Ai de você que assim vive. E ai de você que não quer sofrer por causa de mim. Ai de você que quer estar bem com todo mundo na igreja. Ai de você que quer dizer: eu não tenho assim, Padre, graças a Deus, eu em casa vivo uma maravilha. Eu no meu trabalho, graças a todo mundo me ama. Ave, na minha rua todo mundo gosta de mim. E o que é que você anda fazendo? Ai de você que não sofre por ser de Cristo. Ser nascido com Cristo é tomar a cruz e acompanhá-lo. Ser discípulo de Jesus é atravessar esse mundo sem medo, na certeza de que a nossa meta, de que a centralidade de nossa vida não se encontra em coisas passageiras. Ser discípulo de Jesus é viver as virtudes do reino que Ele anunciou já hoje e transformar o espaço onde vivemos em um lugar um pouquinho parecido com aquele lugar que um dia sonhamos. Um lugar justo, onde o pobre não é tratado como pobre, não é visto como pobre, mas é visto como uma riqueza de Deus. Onde o faminto não passa fome, porque alguém dividiu o pão. Onde aquele que tem os olhos marejados do pranto das injustiças desse mundo consegue ter seu pranto enxugado. Feliz daquele que a partir de Jesus não tem medo de sofrer e morrer, porque já tem sua vida nas mãos de Deus. É isso, meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus convida a mim e a você nesse dia de hoje. Por si só não temos forças para isso. Por isso, nos confiemos cada vez mais na graça de Deus. Nos confiemos cada vez mais em Jesus. A Jesus. Porque quando colocamos a nossa vida nas mãos dele, nós descobrimos, nesse mundo de tanta coisa que não passa, a maior riqueza que ninguém é capaz de nos roubar.
a riqueza de viver uma vida em Deus. Que Deus nos dê forças para transformar essas palavras em atitudes a cada dia. Que Ele seja louvado, agora e para sempre. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. A cada prece todos respondem: ouvi-nos, Senhor. Senhor, dai-nos a coragem de viver segundo a vossa palavra. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Dai-nos a graça de viver em nossas vidas as bem-aventuranças. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Iluminai nossos jovens para que possam viver com fidelidade a vocação matrimonial ou a vocação à vida consagrada. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos instrumentos de paz, de concórdia e de união. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o cântico de ofertório e vamos colocar diante do altar do Senhor o dom de nossas vidas. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo meu. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos, para a glória do seu nome, para nós. Bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços de amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações nós. ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, Lourenço Brito, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, sereis salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Ao recebermos, Senhor, tua
tua presença sagrada, pra confirmar teu amor. Faz de nós sua morada, surge um sincero louvor. Brota a semente plantada, faz prosseguir teu caminho, sempre trilhado estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossa igreja com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos escuta por meio da Rádio Atividade FM, ou você que nos acompanha por meio da internet, chegamos ao término de mais uma Eucaristia. Gostaria aqui de mandar um grande abraço para Dona Lena, irmã de Dona Zefa, que não perde uma dessas nossas missas e sempre nos acompanha. Saudade da senhora, Dona Lena, que Deus a abençoe sempre. E também mandar meu grande abraço a todos os meus irmãos da área rural de Canudos, que nos acompanham por meio das redes sociais, aos meus irmãos também da cidade de Ribeira do Pombal, que não deixam de nos acompanhar nessas missas. Muito obrigado pela amizade de cada um de vocês. Ao povo de perto e de longe, também de Paulo Afonso, de Santa Brígida, de Pedro Alexandre, um grande abraço a vocês que desses lugares tão distantes aqui de Canudos, continuam conectados conosco por meio das redes sociais. Mas principalmente a você, meu querido rádio ouvinte, que nos escuta por meio da Rádio Atividade FM. É uma alegria poder partilhar, nos alimentar junto com você da mesa da Eucaristia e da mesa da Palavra de Deus. Você é um dos grandes motivadores para que essa Eucaristia, para que essa missa continue sendo transmitida. Muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado pelo tempo que você dedica à escuta da Palavra de Deus aqui conosco. Inclusive muita gente até de outras igrejas, né? É bonito ouvir dizer que um irmão de outra igreja escuta a missa. Olha, muito obrigado, viu? Por sua consideração, pelo seu carinho. Que Deus lhe aumente e fortifique sua fé a cada dia. Tá certo? Podemos não professar a mesma fé, mas comungamos da mesma palavra de Deus que deve iluminar a vida de todo homem. Muito obrigado por você nos escutar. Domingo é o segundo domingo do mês. Tradicionalmente é o domingo da partilha do dízimo. Veja bem, a nossa paróquia, no período dessa pandemia, teve uma queda muito significativa nas entradas. Mas teve um aumento que vocês não imaginam, que é melhor do que qualquer dinheiro. Sabe de quê? De pessoas. Olha que coisa extraordinária. A nossa matriz cabe sentadas 400 pessoas. 500. Os bancos, se apertar um pouquinho, cabem 500 pessoas sentadas. Só nas nossas missas, pelo Facebook, passa de 1000 visualizações. Olha que riqueza de Deus. Pelo rádio, nem se fala. É você me ouvindo aí. Não tem dinheiro no mundo que compre isso. Essa é a verdadeira riqueza. Mas você que me escuta,
Se você puder nos ajudar, você ainda não, padre, eu ainda não sou dizimista, o que é que eu faço? Procure aqui a secretaria paroquial, procure um animador do dízimo, dê seu nome, faça parte. Mas padre, eu nada tenho a dar, o que é que eu faço? Você tem muito, viu? Olhe, só de você existir, você já é a maior riqueza que Deus poderia colocar nessa igreja. Reze por nós. Reze por nós. Reze por nós. Reze conosco. A sua oração tem um valor que dinheiro nenhum desse mundo é capaz de comprar. Então você que pode, nos ajude. Eu estendo minha mão para te pedir. Nos ajude. Você que não pode, reze conosco. Reze conosco. Reze por nós. Reze pelos dizimistas. Para que Deus fortaleça. Para que nunca falte o pão. Reze por eles. Reze por eles. Porque eles são aquela mola propulsora que por debaixo ou por trás do motor mantém essa igreja funcionando. Mas padre, a igreja fechada, imaginem vocês, nós estamos há 6 meses sem ofertório. 6 meses sem ofertório. Muitas igrejas pedem, traga a sua oferta, não, a gente aqui não pede. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu não sou de pedir. Depois, cada um dê aquilo que seu coração manda. Aquilo que seu coração pede. Você não sabe o que precisa? Pronto, então eu não preciso te pedir. Então, não está tendo os ofertórios. Mas eu nunca deixo de pedir a você que na hora do ofertório coloque sua vida diante de Deus. Oferte sua vida. Não tem dinheiro no mundo que agrade mais a Deus do que uma vida ofertada a Ele. Oferte sua vida. Mas se você puder, mais uma vez, insisto, nos ajude. Certo? Então, segundo domingo do dízimo, ou segundo domingo do mês, domingo do dízimo, se você não é dizimista, procure ser. Se você não tem como ser, reze por aqueles que são. Se você é dizimista há muito tempo, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que nunca falte o pão, nem na sua mesa e nem na mesa daqueles que você tem capacidade de partilhar, para que não falte. Que Deus te aumente. E que nunca falte o necessário àqueles que estão nos escutando, tanto por meio da rádio, como por meio das redes sociais. Queremos lembrar também que as inscrições para a revista, que eu sempre, no meu tempo eu sou velho, eu sempre me lembro da revista mais antiga, que é Liturgia Diária. Mas agora é a revista Igreja em Oração. É o mesmo conteúdo, só mudou um pouquinho a capa. Então, se você participa das comunidades ou aqui da Matriz e fez a assinatura dessa revista o ano passado, esse mês está sendo renovada as inscrições dessa revista nossa. A secretaria paroquial hoje esteve fechada porque a nossa secretária é de carne e osso, graças a Deus, ela está um pouquinho adoentada, não pôde vir trabalhar hoje. Se amanhecer melhor amanhã, vem, se não, vai continuar descansando. Então, se vocês verem a porta aqui da frente fechada, é por conta disso amanhã, tá certo? Ela também vai entrar de férias e está chegando o 13º. Por que eu nunca peço isso e agora estou pedindo? Por essas despesas extras que estão surgindo. Com a graça de Deus a gente está se mantendo. Mas nós temos pessoas que precisam da nossa doação para poder nós mantermos eles aqui no quadro da paróquia de funcionários. Então, se você pode, nos ajude. Edilene, esse mês vai entrar de férias. Vai ficar no lugar dela, vem cá, Cris. Cris vai nos ajudar aqui esse mês. Essa moça do sorriso bonito que está escondido pela máscara. Certo? Então, vou até lembrar bem, amanhã você venha de manhã, viu? Então, Cris vai ficar no lugar de Edilene esse mês de setembro e provavelmente um pouquinho mais, porque Edilene tem mais umas folgazinhas para poder tirar, tá bom? Então, por que eu estou dizendo isso? É o único momento que a gente tem para falar isso e a missa de domingo é um pouquinho mais comprida, certo? Então, esse aviso é mais para você aqui de Canudos que nos escuta. Isso é que é bom.
A pandemia não nos afasta. Nossa conversa continua acontecendo, tá bom? Um grande abraço também para seu Adrino e Dona Wanda, que nos escuta. Que Deus os abençoe. Vamos rezar uma Ave Maria pela família de seu Lourenço, que está vivendo esse momento de encontro de um ente querido com Deus, para que a esperança da ressurreição nunca lhes falte nesse momento de dor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecei em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Saudai-vos uns aos outros com sinal de paz. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo. Cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando a viver um mundo novo.